Olá, olá, olá! Como estão vocês, pessoal? Hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre os efeitos do Covid-19, dessa pandemia, com relação a Maria da Penha e os impactos, né, no direito de família, nas relações familiares decorrentes aí de situações de violência doméstica. Estamos eu, prof. Maitê Damé, professora do CEISC, tá, na área do Direito Civil, parte geral, família e sucessões, e o professor Arnaldo Quaresma, tá, professor de Direito Penal do CEISC, que vai nos apresentar aí os impactos que essa pandemia trouxe no âmbito da Lei Maria da Penha em função da violência doméstica pela qual muitas mulheres acabam sofrendo aí. Professor Arnaldo, seja bem-vindo para nosso papo de hoje. Então, eu queria agradecer, né, a oportunidade, mais uma vez, né, do CEISC discutindo esses temas que são relevantes, né, o impacto desses temas do Covid nos temas relacionados ao direito. Para mim, é uma satisfação muito grande, né? A questão da violência doméstica, para mim, é um tema muito caro. Eu sou defensor público e a Defensoria Pública tem uma atuação como um dos eixos centrais à violência doméstica. Já tive a oportunidade de integrar o Núcleo de Defesa da Mulher aqui do Rio Grande do Sul de 2013 a 2016, no qual a gente discutia temas relacionados à violência doméstica, algumas políticas públicas, né? Palestras, enfim. Então, para mim, é um tema de especial relevância e, com certeza, o Covid-19, né, as implicações da quarentena refletem, não só no Brasil, mas como em outros países também, uma preocupação com a questão da violência doméstica, principalmente por conta da especificidade, né, no qual a mulher ali ela é obrigada a conviver com o agressor ali dentro do mesmo ambiente. Então, com certeza, né, se torna uma questão mais propícia, né, para gerar esse tipo de violência dentro do lar, enfim. Então, um tema realmente importante que merece ali alguns detalhes que a gente vai tratar aqui mais para frente. Professor Arnaldo, para mim é uma satisfação muito grande estar dividindo, então, esse momento, né? Nós que somos colegas aí do CEISC e que temos essa preocupação com essa temática, né, da mulher, que, na verdade, ela implica tanto na questão no âmbito do direito penal, como também no âmbito do direito de família. Porque quando a questão da violência doméstica, quando ela se estabelece, na maioria das vezes a consequência é o rompimento da relação familiar, seja através do divórcio, seja através da união estável. Então, o direito de família também acabou sofrendo muitas implicações com essa situação da pandemia, né? Em razão das relações estarem chegando ao ponto de serem dissolvidas. E aí a gente vai ter consequência com relação à fixação de guarda, com relação à fixação de alimentos, com relação à partilha de bens, né? Que são os assuntos que a gente vai trabalhar aí como consequência do encaminhamento pela Lei Maria da Penha para a dissolução da União, que é, na verdade, uma das previsões da legislação, né, professor Arnaldo, desses encaminhamentos, do esclarecimento e dentro da questão da proteção da mulher, né, vítima da violência doméstica, como o colega falava, existem várias políticas públicas que foram criadas e começaram a ser implementadas, e uma delas é o esclarecimento com relação à possibilidade da dissolução, inclusive com uma alteração legislativa bem recente, né, do ano passado, acho que final do ano passado, né, que passou a permitir que o próprio juizado da Maria da Penha
faça o julgamento de solução quando houver situação de violência. Mas esse é o assunto que a gente vai trabalhando aí na sequência da nossa conversa de hoje. Não, e é um tema, né? A gente sabe que o Covid-19, né? Todo mundo preocupado com a saúde pública, com os efeitos econômicos disso, né? Crise econômica em razão do Covid-19, mas a comunidade internacional como um todo também tem se preocupado com a questão da violência doméstica. Então, países como França, como Espanha, como Suíça, né, estão aí antenados, né, a esse tema. E no Brasil tem uma especificidade, né, tem um problema ainda maior por conta aqui da taxa de feminicídio, né? Então, aqui consultando dados da ONU, cada 100 mil mulheres, né, mais ou menos 2,3 morrem em virtude, né, de serem assassinadas pelos companheiros, pelos maridos, enfim, ex-companheiros. E no Brasil, a média mundial é de 2,3, né? E no Brasil, esse número quase dobra, vai para 4. Aí, é claro, pela questão da desigualdade de gênero aqui, que é maior entre homens e mulheres, né? Pela questão da dependência econômica, que a gente sabe que muitas mulheres dependem economicamente do marido e acabam se sujeitando a esse tipo de situação, né, de violência por conta dessa dependência econômica. Então, no Brasil, isso, né, nos dá transtornos e implicações mais sérias, né? Em que pese seja uma violência que eu considero uma violência democrática, digamos assim, no mau sentido, porque acomete tanto mulheres de classe baixa, de classe média, de classe rica, né? Um tema que realmente impacta, né, a mulher por essa condição de vulnerabilidade ali perante, né, o marido, o companheiro. Então, realmente é um tema que a gente tem que ficar de olho, e alguns países, né, têm adotado políticas públicas importantíssimas, né? Aqui, só a título de curiosidade, né? Na França, por exemplo, né, na França aqui tem aqui, ó, as denúncias elas podem ser feitas pela internet, né, através de um chat lá específico. O Ministério lá da França criou uma senha, né? Então, por exemplo, quando a mulher ali ela vai numa farmácia, vai em algum lugar, tem lá uma palavra específica que já alerta o sistema de proteção deles. Né? No governo espanhol também, denúncias por WhatsApp ali com possibilidade de geolocalização. Na Suíça também. Então, assim, é um tema que realmente tem impactado muito profundamente, né, a comunidade internacional. No Brasil, algumas medidas, digamos assim, mais não tão fortes como nesses países, mas são importantes também. Por exemplo, as delegacias de alguns estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, elas vão continuar abertas 24 horas. A possibilidade, por exemplo, em São Paulo, de ser feita ali a ocorrência, né, por WhatsApp para situações em que não demandem a necessidade do exame de corpo de delito. Então, aqui, ó, a possibilidade, por exemplo, de boletim de ocorrência, né, nesse sistema de celeridade, né? Então, algumas denúncias que não exigem o colhimento de provas de imediato podem ser feitas virtualmente. Então, é um tema que tem causado realmente, né, preocupação. Alguns dados iniciais do próprio Ministério dos Direitos Humanos, né, do Brasil, dá conta de um aumento na demanda de denúncias pelo telefone. Né? A Justiça Estadual do Rio de Janeiro, ali, né, dados da Justiça Estadual do Rio de Janeiro, dão conta inicialmente de um aumento, né, de quase 50%, né, nos casos de violência doméstica, desde que passou o confinamento como medida de política pública. Então, realmente são dados que, claro, a gente não pode ter um panorama completo ainda, porque tem que, né, para, enfim, ser mais certo, para a gente analisar, teria que o Covid passar para a gente pegar todos esses dados, mas esses dados iniciais apontam realmente um aumento da violência
por conta do Covid. Então, as autoridades públicas, né, judiciário, Ministério Público, polícia como um todo, né, tem que monitorar e tem que dar uma especial atenção para isso. Arnaldo, e na realidade, se a gente vai analisar, tu tocaste num ponto que me parece que talvez seja o maior fator, ou um dos maiores fatores de situação de violência doméstica, né? Que é a questão da diferença de gênero, né? Ainda muito forte no Brasil, principalmente, especialmente pela questão do trabalho, da renda, né? Onde a maioria das mulheres ainda dependem financeiramente dos seus companheiros, dos seus maridos, e me parece que essa situação da pandemia, ela tende a piorar ainda mais a situação da mulher. Por quê? Porque mesmo em trabalho remoto, né, através do home office, a atividade da mulher ela acaba sendo mais intensa, né? Porque tem filhos. Eu ainda comentava quando a gente estava iniciando antes de iniciar a gravação do podcast, que não é fácil a gente conseguir trabalhar em casa. Eu tenho filhos em casa. Então, essas situações elas acabam agravando e muitas vezes ela é tão intensa a atividade da mulher dentro de casa, tendo que dar conta da casa, dos filhos, da alimentação, da limpeza, das roupas e do trabalho, que em algum momento as coisas não sairão como se gostaria, né? E pode, inclusive, baixar o rendimento na atividade profissional e gerar rescisão de contrato de trabalho, né? Em função dessa situação da pandemia. E aí, nessa rescisão, e as estatísticas, elas mostram que a demissão ela é mais alta entre as mulheres do que entre os homens, né? Então, isso é fruto dessa diferença, dessa desigualdade de gênero que, embora uma série de políticas públicas venham sendo implementadas, ainda nós, mulheres, sofremos no Brasil, né, com essa diferença. E essa situação da pandemia acaba, obviamente, que tornando mais um campo mais propício, né, para a ocorrência da violência contra a mulher. E tu falava da questão da justiça, né, como um todo, aí, delegacia, defensoria, promotoria, enfim, no sentido de criar uma rede de proteção para a mulher e trazer alguns dados de outros estados. Nós que somos, né, professores do CEISC, que tem a sua sede em Santa Cruz, é importante a gente mencionar que Santa Cruz do Sul tem a Delegacia Especializada da Mulher, né, e que tem dentro da delegacia atendimento para as vítimas de violência doméstica. E durante este período da pandemia, como o atendimento, de certa forma, se inviabiliza via presencial, foi criado uma espécie de um tele Maria da Penha, né, para o atendimento das vítimas, né, de violência doméstica, trazendo todo o aconselhamento e encaminhamento do que elas têm de direito, o que elas não têm, e aí, inclusive, sobre as relações familiares, né, como consequência, porque muitas vezes essas mulheres acabam dentro da violência, ela não é, a gente sabe que ela não é só física, né? Mas para além da violência física, sofrem a violência psicológica, no sentido de que, olha, se tu der encaminhamento, tu vai ficar sem teus filhos, tu vai ficar sem partilha de bens, e por aí a coisa acaba indo. Então, esses atendimentos, na verdade, para a vítima, trazem esclarecimentos que muitas vezes elas não têm, especialmente quando se tratam de mulheres de uma renda mais, né, de uma classe um pouco mais baixa,
em função da falta da informação realmente. Então, é trazida essa informação e esclarecimento no sentido de que elas têm, sim, direitos e que elas não perderão qualquer direito em função do encaminhamento por conta da violência. Não, com certeza. E tu tocaste num tema muito, muito interessante da questão da desigualdade, né? Econômica, enfim, de emprego entre homens e mulheres, né? E isso mostra que eu estou com alguns dados do IBGE, né? No sentido de que um dos setores mais afetados pela crise, né, é o setor de serviços, né? E é justamente onde se concentra mais mulheres em atividade laborativa, né? E aqui está dizendo que no Brasil, mulheres são mais sujeitas à informalidade do que homens e mais de 90% dos trabalhadores domésticos mais vulneráveis economicamente na crise são mulheres. Então, realmente, são temas que impactam a vida da mulher, a questão da dupla jornada, a questão de outras situações que a gente tem que ficar de olho. Aqui em Santa Cruz, tu tocaste num ponto interessante, né? Eu tenho oportunidade de acompanhar, eu sou titular da primeira Defensoria Pública, que uma das atribuições é atuar perante as vítimas, né? Na Maria da Penha. Então, aqui temos a Patrulha Maria da Penha, no Rio Grande do Sul, aqui também. A Delegacia Especial da Mulher, de Atendimento à Mulher, que dá um atendimento mais humanizado. A gente sabe que em muitos locais, né, onde não tem esse tipo de serviço especializado, é comum, por exemplo, lá que numa ocorrência, né, por exemplo, de agressão ali de mulher, do marido, enfim, e aí todo mundo é encaminhado para a delegacia e muitas das vezes a mulher ali, quando fica esperando a ocorrência, terminar a ocorrência, fica sentada ali junto com o agressor. Então, há um ambiente propício para aquele quadro de violência se perpetuar e continuar numa unidade policial, né? A gente sabe que tem acontecido isso, normalmente quando o atendimento é especializado, humanizado, como nas delegacias da mulher, isso não ocorre, claro, porque tem esse know-how, né? Tem essa rede interligada. Nas audiências que eu tenho oportunidade de acompanhar, né? Independente de sair acordo ou não, as mulheres no próprio fórum ali, elas têm um andar lá que elas têm um atendimento com profissionais de psicologia especializados. Então, realmente, aqui em Santa Cruz do Sul tá de parabéns, né? A rede aqui de proteção à mulher está muito bem configurada, né? Então, o Rio Grande do Sul é pioneiro, né? Tem alguns projetos interessantes, por exemplo, no Tribunal de Justiça tem um projeto pioneiro lá no sentido de ressocializar os homens que praticam violência. É um projeto no sentido de tratar, de conversar, de oficinas com agressores, né, para ver ali os motivos. E, enfim, tem um índice de recuperação acima de 90%, mais de 90% dos homens que são submetidos a esse tipo de tratamento ou auxílio, eles não voltam a cometer a violência contra a mulher. Então, assim, aqui o Rio Grande do Sul realmente tem políticas pioneiras, né, na questão da violência doméstica, na proteção da mulher. É claro que tem muito que se avançar ainda, mas algumas medidas são positivas. Aqui em Santa Cruz do Sul, com certeza, está de parabéns nesse tema. Juiz, Ministério Público, Defensoria, Polícia, né, tem uma sintonia nesse ponto. Isso deixa a gente orgulhosa, né? De fazer parte de um local onde a proteção para a vítima da violência doméstica ela é maior. E essa situação, na verdade, né, Arnaldo, da pandemia, em razão do isolamento, da impossibilidade da manutenção de todo o sistema em funcionamento, né? Logo no início da pandemia, a gente teve o fechamento das atividades, né? Manutenção apenas daqueles serviços considerados essenciais. Isso acaba, de certa forma, prejudicando e impedindo, muitas vezes, que a mulher consiga, vamos dizer, entre aspas, né, fugir da situação da violência, né, ou escapar, de alguma forma, da situação de violência, justamente pela dificuldade. Santa Cruz, nós mencionamos da existência da Tele Maria da Penha, né, da manutenção dos atendimentos, mas tem locais
menores que não têm essa possibilidade. Né? Não existe esse atendimento personalizado, esse atendimento humanizado para a mulher, e, claro, a consequência disso, na verdade, a consequência da própria pandemia é o aumento da violência em função dessas questões que a gente mencionou, e a redução da exposição, né, da judicialização da violência, nesse período vai acabar acontecendo em razão de não terem essas mulheres acesso, na maioria das vezes, ao sistema, pela dificuldade imposta pela falta de movimentação, né? Não, com certeza. E você vê que como que está interligado, né? A violência doméstica, a questão familiar, muitas das vezes a violência tem relação íntima, né? Com a questão da separação ali do casal, com discussão de guarda, com discussão de alimentos, quem que vai ficar com a casa, quem não vai. Então, realmente, são temas que são muito importantes. E essa preocupação no mundo como um todo, e especialmente no Brasil, pela desigualdade de gênero que é superior, e por conta disso a mulher tende a ser, digamos assim, mais vitimada, né? Então, assim, algumas atitudes, né, que outros países estão tomando, que o Brasil poderia copiar, né? Estava conversando aqui na França, as mulheres podem fazer denúncia pela internet, e no próprio site tem um botão lá, um botão de emergência, por exemplo, digamos que a mulher está em casa ali com o agressor, ela clica naquele botão, o site apaga, né, para, enfim, evitar que o marido ali veja, né, consulte ali o computador. Por exemplo, lá na França também tem uma ajuda, né, o governo, através lá do Ministério do Interior, né, vai pagar quartos de hotel para vítima e abrirá 20 novos centros de aconselhamento acerca do tema, uma verba de 1 milhão de euros para auxiliar nesse tema. Então, veja como isso é uma preocupação, inclusive a ONU tem enfrentado, né, o assunto com extrema preocupação, né? E vamos tomara que o Brasil assim, né, também se espelhe, né, nesses países, né, da Europa e de outros países, porque aqui realmente o impacto, a meu ver, é maior por conta das desigualdades, né, que já existem entre homens e mulheres, né, por conta do desemprego, por conta da crise econômica. Então, algumas medidas aqui, eu queria citar alguns projetos de lei que estão em andamento, né, nesse tema. Então, tem alguns projetos, por exemplo, só a título de ilustração, né, no dia 30 de março foi apresentado o PL 1267, né, no sentido de alterar a Lei Maria da Penha para ampliar a divulgação do Disque 180 enquanto durar a pandemia. Então, é um projeto ali que vai criar um dever de fiscalização pelo Ministério da Ciência, né? Vai fiscalizar o cumprimento da lei e criar sanções, né? No sentido de... Né? Aqui o projeto propõe que, durante o período de estado de emergência, toda informação exibida no rádio, televisão, internet, que trate de episódios de violência contra a mulher, incluirá menção expressa ao Disque 180. Outros no sentido também de alterar a lei de responsabilidade fiscal, né? Nós sabemos que, por conta da crise, né, tem se diminuído aí o orçamento, tem se restringido, enfim, com algumas exceções. E o PLS aqui 238 de 2016, ele quer incluir ações de combate à violência contra a mulher nesse rol de exceções, para não serem impactadas pelas restrições do orçamento. E vários outros, né, que também tem o PL 123 de 2019, que pretende modificar as leis 10.201 e Maria da Penha para autorizar o uso do Fundo Nacional. Assim, o legislativo, o governo, de modo geral, nesse ponto, né, alguns deputados, alguns senadores estão se coçando aí, porque realmente é um tema que merece a nossa atenção. E o Brasil até nós já tivemos uma modificação, que, né, eu mencionei no início, né, do nosso podcast, da alteração da lei 13.894, ela é de outubro de 2019, né? Essa lei, ela alterou a redação da Maria da Penha,
né, da Lei Maria da Penha, e alterou o Código de Processo Civil, incluindo dentro das possibilidades, né, da competência, na verdade, do juizado de violência doméstica, né, então do juizado que tem a função de fazer toda essa proteção, esse julgamento com relação à violência contra a mulher, a possibilidade de já, dentro da própria audiência, se fazer a dissolução da união estável, se fazer a dissolução do casamento, né? Ou, enfim, toda a questão da dissolução daquela vinculação que a mulher tem com o marido ou com o companheiro, já no próprio juizado da Maria da Penha, e determinando, inclusive, que nestas situações, que toda vez que nós tivermos uma situação de violência doméstica e que isto acarrete na dissolução daquele vínculo familiar, seja por divórcio, seja por dissolução de união estável, que haja a intervenção obrigatória do Ministério Público, porque nós não tínhamos anteriormente essa intervenção. No âmbito do processo civil, o Ministério Público ele intervinha nas relações familiares quando houvesse interesse de incapaz. Então, nas dissoluções de união estável, nos divórcios, nós teríamos intervenção do Ministério Público quando houvesse filhos menores de idade. Então, quando não existissem filhos menores, não teria intervenção do Ministério Público. E essa Lei 3.894, ela já determina a intervenção do Ministério Público nas situações de violência doméstica, né? Que é mais uma forma de garantia e de proteção com relação ao direito da mulher, né? Já que em razão de toda essa desigualdade de gênero que nós mencionávamos antes, já foi uma providência no sentido de determinação de uma proteção maior, né, quando houver vítima de violência doméstica, a própria questão da tramitação preferencial dessas ações, né, quando elas ocorrerem no âmbito do processo civil, né, uma tramitação preferencial, porque a questão de utilizar o juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher como local de julgamento do rompimento da entidade familiar é uma opção, não é uma obrigatoriedade. Né? Então, segue existindo a competência das varas de família, né? Onde houverem varas especializadas, ou das varas cíveis, onde não houver, para o julgamento das ações de divórcio e dissolução. Então, é uma opção, mas quando não for utilizado o juizado, existe a previsão, então, agora da tramitação preferencial dessas ações, para que esses processos eles andem de forma mais célere e não se perpetue essa questão da violência. Não, com certeza, do ponto de vista, agora vamos partir mais para o direito penal, né? Tivemos algumas alterações importantes em 2018. Por exemplo, cito a primeira, a meu ver, a questão, por exemplo, nós sabemos que a Lei Maria da Penha, ela fala ali em concessão de medidas protetivas de urgência, né? Então, estabeleceu uma distância mínima da mulher que é vítima, proibição de contato, dentre outras ali, né, no rol ali dos artigos 23, por exemplo, né? E antigamente se discutia o seguinte, por exemplo, o agressor que descumprisse uma medida protetiva de urgência, né? Então ele está lá, foi intimado a não se aproximar da mulher ou, enfim, tentar contato de qualquer forma, e ele depois de intimado, já sabendo que não pode entrar em contato, ou, por exemplo, se aproxima, vai lá e descumpre a determinação judicial. Então, antigamente se discutia se essa simples conduta de descumprir se era crime ou não, né? Então, por exemplo, a gente tinha duas posições na época, uma posição no sentido de que configurava o crime de desobediência, porque ele está desobedecendo uma ordem judicial,
Então, lá o crime do 330 do Código Penal, né, desobedecer a ordem do funcionário público, o juiz é um funcionário público, ele estaria desobedecendo essa ordem na medida que estaria descumprindo uma medida protetiva de urgência. Mas essa não foi a posição que vingou, né? A posição que vingou, depois que o STJ acolheu, no sentido de que o descumprimento em si de uma medida protetiva de urgência era fato atípico, né? Porque, por exemplo, já havia previsão em lei especial, por exemplo, o próprio CPP, a Lei Maria da Penha, né, falavam lá que quando houvesse esse descumprimento, haveria uma prisão preventiva, seria a causa de prisão preventiva. Então, num primeiro momento, se entendeu pela atipicidade dessa conduta, no sentido de que não era crime. E aí, em 2018, o legislador, né, atento a isso, criou, editou a Lei 13.641, né, 13.641 de 2018, que alterou a Lei Maria da Penha, né, e ela colocou na Lei Maria da Penha o artigo 24A, né, no sentido de crime, né? Então, ela criminalizou especificamente o descumprimento de medida protetiva de urgência. Então, está lá no artigo 24A hoje da Lei Maria da Penha, a partir de abril de 2018 para cá, quando entrou em vigor essa Lei 13.641, e está lá assim, ó, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, né, pena detenção de 3 meses a 2 anos. Então, há um crime específico hoje, né, no sentido de descumprir medidas protetivas de urgência. Além disso, também, né, em 2015, né, teve uma discussão ali no direito penal sobre o feminicídio. Né? Então, o feminicídio, o que seria o feminicídio? Nada mais é, do ponto de vista jurídico, do que uma qualificadora, do que um homicídio qualificado, quando, por exemplo, a motivação lá do agente, ele mata lá a mulher por questões de gênero, né? Então, tem um feminicídio que, desde 2015, né, passou a ser homicídio qualificado. Uma parte da doutrina resistia, no sentido de que não havia necessidade, porque essa motivação já configurava um motivo torpe, já era homicídio qualificado, mas, enfim, está lá desde 2015, né, com a Lei 13.104, né, de 2015. E o feminicídio, então, né, alarga um pouquinho, né, no sentido do que o parágrafo 2A, que é onde consta ali, né, ele fala o seguinte: considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, por exemplo, você matar uma mulher no contexto de violência doméstica e familiar, ali uma companheira, uma ex-companheira, é feminicídio. E você também, de repente, matar uma mulher que você não tem nem relação, né, de afeto, nem nada, mas se você matou a mulher porque ela é mulher, então, sei lá, trabalha no mesmo emprego, na mesma empresa, e aí, por exemplo, uma mulher foi contratada depois de você fala, não vou admitir isso, né, ela recebeu promoção e eu não, ela está aqui menos na empresa do que eu, ela é mulher, ela não pode ser promovida, eu que sou homem, tenho que ser promovido. Se você matar a mulher nessas condições, também configura o feminicídio, né? Então, o legislador penal ali, ele alargou um pouquinho o feminicídio, não só para questões de violência doméstica familiar, mas também para outras violências no sentido de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. E, mais especificamente, em 2018, né, houve uma alteração também no Código Penal com a Lei 13.771 de 2018. Por quê? O feminicídio, antigamente, né, por exemplo, em 2015, tinha uma pena, né, uma causa de aumento de pena de 1/3. Então, por exemplo, se esse feminicídio é cometido durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60, ou portadora, já havia uma causa de aumento. E aí, né, a Lei 13.771 de 2018 incluiu outras 2 causas de aumento de pena do feminicídio. Então, quando o feminicídio ele é causado na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima, então, por exemplo, digamos lá que a mulher é morta pelo marido, pelo ex-marido, na presença do filho, por exemplo, então há um aumento de pena pelo impacto que isso vai ter na criança, e também, né, no sentido de um outro aumento de pena de 1/3, quando esse feminicídio ocorreu em uma sede de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Então, por exemplo, digamos lá que o juiz lá do juizado já tinha deferido medidas protetivas de urgência. O cara foi lá não satisfeito, descumpriu essas medidas e, além disso, matou a mulher. Então, além de responder pelo feminicídio, ele terá a pena do feminicídio aumentada de 1/3 por conta dessas circunstâncias, né? Então, o legislador penal ampliando com aumento de pena a proteção do bem jurídico. Não é à toa, né, que isso se deve ao fato
que o Brasil é um dos países com maior taxa de feminicídio no mundo, né? A nossa taxa aqui é quase o dobro da taxa média mundial. A taxa média mundial está em 2,3 e aqui no Brasil está em 4. E tem um estudo da ONU interessante também, no sentido de que a região da América Latina como um todo, né, tem essa preocupação do feminicídio. E, segundo a ONU, essa região da América Latina, né, é a mais perigosa para mulheres fora de zonas de guerra. Então, olha que interessante, olha que preocupante que dado isso. Importante, né? Que dado importante. Então, fora das zonas de guerra, né, fora da questão ligadas à guerra, a região da América Latina é a mais perigosa para mulheres. Olha só que, e por conta, claro, dessa alta taxa do feminicídio. O legislador penal, nesse ponto, né, criou em 2015 uma qualificadora específica, em 2018 um aumento de pena dessa qualificadora, em 2018 também um crime específico para o descumprimento. Então, o legislador penal está antenado aí essa temática também. Não só o legislador de família, mas o legislador penal também. Na realidade, o que a gente percebe é que as políticas públicas elas têm trazido resultados, né, Arnaldo? Elas estão resultando em legislação. Mas tu falava dessa primeira alteração, em 2015, se não me engano, que tu falaste, com relação à tipificação, né, do crime de descumprimento da medida. Se me permite, agora eu vou fazer uma pergunta. Durante esse período da pandemia, existe alguma informação ou recomendação com relação à prisão por descumprimento da medida? Eu questiono isso porque nós temos eu não sei, até pesquisei aqui, não encontrei especificamente nada, dentro daquela recomendação 62 do CNJ, que foi editada justamente em razão desse período da pandemia, com relação ao direito de família, né? Nós temos a prisão por dívida de alimentos. E claro que é uma espécie de prisão civil, é a única prisão civil, é distinta de uma prisão por prática de crime, ok? Mas a questão toda no caso da prisão civil, ela foi convertida em prisão domiciliar, né? Em domiciliar. Como é que existe alguma informação ou recomendação com relação a esses descumprimentos de medida protetiva contra a mulher? Assim, mais especificamente, né, a recomendação 62 do CNJ, né, ela vem nessa vertente ali de diminuição de prisões, né, porque... por causa do risco, né, para evitar o risco, a disseminação, né? Para evitar a disseminação, para evitar, por exemplo, a própria contaminação dos agentes que lidam com execução penal, com os familiares, né? Então, é uma recomendação no sentido de adotar, né, medidas preventivas à propagação do Covid-19, enfim, interpretar o CPP, por exemplo, o CPP já fala nisso, né, que a prisão, né, só é cabível quando não cabível, por exemplo, uma substituição por medida diversa. Então, tem, sim, essa recomendação, né, no sentido de evitar, né, de evitar prisões desnecessárias, né? E, por exemplo, do preso ali que esteja com suspeita ou confirmado por Covid-19 ser colocado em prisão, enfim, domiciliar, enfim, pessoas que estão nessas condições, não só para réus envolvidos em Maria da Penha, mas de uma maneira geral. Especificamente, assim, no tocante a réus nessa situação da Maria da Penha, não se tem ali uma recomendação para soltar ou algo assim. A recomendação é mais genérica, no sentido de que essa pessoa for de um grupo de risco, ou estiver com suspeita de Covid, de ser colocado também em prisão domiciliar, né? É claro que é uma recomendação do CNJ, né? Então, os juízes, eles, digamos assim, ele tem um entendimento ali jurisdicional, uma recomendação, o CNJ ali é como se fosse um órgão correcional, o juiz ele tem independência para decidir de forma diversa, né? Ele tem independência funcional, ele tem lá
as prerrogativas inerentes do cargo, mas, a meu ver, o juiz ele tem que sopesar, né? Sopesar, né? E, querendo ou não, essa questão da violência doméstica é um tema importante e tem que sopesar, sim, a meu ver, nesse ponto, eliminar aquela situação de risco, né? E já há uma previsão, querendo ou não, não especificamente da violência doméstica, né? Mas aqui já tem uma recomendação no sentido de converter prisão flagrante em preventiva em crimes cometidos com emprego de violência ou grave ameaça. Então, a meu ver, estão presentes os requisitos para, se o juiz entender necessário, prender o réu, enfim, que esteja lá cometendo violência doméstica contra a mulher, né? Então, tem que sim priorizar a mulher nesse ponto, que é a parte mais vulnerável, né? Com certeza. Foi a única questão que eu tinha encontrado ali quando eu pesquisei também, mas achei interessante que não tinha nada específico, mas então se enquadra realmente ali nessa disposição, acho que com relação à utilização de violência, né? Bom, Arnaldo, no âmbito do direito de família, nós tivemos, em função do Covid, do isolamento, da pandemia, uma série de consequências, tá? Essas consequências, elas são, primeiro, com relação ao aumento de rompimentos das relações, né? Ainda não se tem uma estatística pronta, mas a notícia que se tem é do aumento do rompimento das relações, dos relacionamentos em função da pandemia, por uma série de consequências econômicas, sociais, enfim. Tá? É só acompanhar o relacionamento de alguns famosos, né? Vários se separando durante a pandemia. Então, realmente, esse dado acho que deve ser verdade mesmo. Eles foram obrigados a conviver mais agora. Verdade. Mas houve, de fato, um aumento do rompimento. E, em função do rompimento, algumas questões no âmbito do direito de família precisam ser postas, discutidas, né? Então, toda vez que nós temos o rompimento de uma relação familiar, principalmente quando desta relação familiar nós tivermos como resultado filhos, e principalmente filhos menores de idade, nós temos que definir questões como guarda e pagamento de alimentos. Tá? Então, como eu já tinha mencionado a questão da recomendação 62 do CNJ, eu vou começar pelos alimentos, então. Toda vez que nós temos o rompimento, então, são fixados alimentos entre ex-cônjuges e entre pais e filhos. Tá? E aqui, quando eu falo entre ex-cônjuges, tanto nós podemos ter fixação de alimentos do homem pagando para a mulher, como da mulher pagando para o homem. Tá? Tanto faz. Mas, na maioria das vezes, e especialmente por aquilo que nós vínhamos já mencionando durante esse podcast, nós temos a questão da mulher, né, que acaba dependendo economicamente, financeiramente, do seu marido, do seu companheiro. Então, nestas condições, nós temos muitas vezes os homens, né, os ex-maridos, ex-companheiros, pagando alimentos para as ex-esposas, ex-companheiras. E também a fixação dos alimentos de pais para filhos. Tá? Então, com relação aos alimentos, é claro que esta situação da pandemia, em razão de toda a dificuldade econômica, muitas pessoas que trabalham com o setor de serviços, né, ou na informalidade, não estão recebendo a remuneração que receberiam em períodos de normalidade. Então, esse período excepcional trouxe também um inadimplemento muito alto com relação aos alimentos. Tá? E aí, esse inadimplemento
prejudica o sustento da criança e do adolescente, que são os titulares desta obrigação, né, desta verba, são eles que recebem esse valor, é para benefício deles, ou no caso, entre ex-cônjuges, vamos usar aqui a situação, então, da mulher recebendo, né? Deixando claro que não é somente direito da mulher, é também do homem, mas aqui, como a nossa ideia é direcionar para essa questão da mulher, então vamos considerar a mulher recebendo a verba alimentar. Então, esse pagamento, os alimentos, eles têm função, como o próprio nome diz, alimentar, para comer, para sustento, para subsistência. Então, isso, o inadimplemento está acarretando prejuízos também para quem recebe. E, obviamente, né, se tu não recebe, tu vai buscar um provimento jurisdicional para receber. Só que o que a gente tem percebido hoje, assim, atualmente, é um número baixo ainda de ações buscando o cumprimento de uma sentença ou uma execução de título extrajudicial no âmbito dos alimentos, por conta, uma vez mais, da dificuldade do acesso em razão da pandemia, né? Os fóruns, na sua maioria, estão fechados para processos que sejam físicos, não estão tramitando, os prazos não estão tramitando, e, claro, as comarcas estão, né, aqui no Rio Grande do Sul, o processo de implementação, né, do processo eletrônico e tal, já há possibilidade de ingressar processos novos, mas no caso do cumprimento de sentença de um processo físico, então, de uma decisão que já tivesse ocorrido em momento anterior à pandemia, buscar o cumprimento de uma sentença nesse momento dificulta bastante. Então, nós temos um número ainda baixo de decisões para poder se traçar um parâmetro de como as coisas vêm sendo decididas, né? Eu tenho acompanhado, né, inicialmente, assim, vários tribunais foram editando algumas medidas, né, suspendendo o expediente, e aí determinando a tramitação só de ações urgentes, enfim. Aí, depois, o CNJ editou uma resolução geral, né? Acho que foi um movimento que começou de baixo para cima, né? Então, alguns tribunais foram pioneiros, São Paulo, Rio, enfim, depois o Rio Grande do Sul, e depois o CNJ meio que uniformizou, né? E, salvo engano, as ações de alimento, né, constam no rol das exceções, né? Me corrija se eu estiver errado. Sim, elas constam até pelo caráter, né? Pela necessidade de subsistência, né? Mas o que eu me refiro é que a gente ainda tem... nós não temos um volume grande... prática, né? Oi? A dificuldade de ordem prática. Exatamente. É exatamente isso, uma dificuldade de ordem prática. Mas o que a gente tem percebido nas decisões que têm saído, e essas decisões, elas são do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, Distrito Federal, Ceará, nós temos decisões também, são decisões que, na maioria, pugnam pela existência de um consenso entre os genitores. Tem uma decisão muito interessante, vou ver se eu encontro ela aqui, que é uma decisão com relação a um acordo que foi feito entre os ex-cônjuges, né, para este período de pandemia. Então, foi um acordo específico. Foi um acordo, encontrei aqui, é de Sobral, é uma decisão de Sobral, do Ceará, tá? Foi feito, inclusive, com assistência da Defensoria Pública do Estado, Arnaldo, um acordo extrajudicial, né, entre o ex-casal, em benefício, levando em conta os interesses de um filho menor de idade. Eles fizeram um acordo com relação ao regime de convivência, com relação à guarda e ao pagamento de alimentos foi específico para o período de isolamento, para o período de pandemia.
Então, eles fixaram um regime de visitação todo especial para esse período, fixaram que durante este período a guarda seria unilateral com a genitora, fixaram alimentos com relação a este período. Então, foi feito um acordo específico para o período de isolamento, para o período de pandemia, né? Para evitar justamente essas situações de ter que se judicializar uma cobrança de alimentos por inadimplemento. Né? Porque, claro, enquanto não houver uma outra decisão ou um outro acordo, vale o acordo pretérito pelos valores pretéritos e viabiliza a cobrança. Se não cobrar agora, se não ingressar com uma cobrança agora, nesse período, posteriormente poderá ingressar com a cobrança de todo o débito, mesmo durante esse período. Então, é uma questão de bom senso, porque é lógico que os alimentos são necessários, mas também aquele que tem a obrigação de pagar, muitas vezes, está passando pela dificuldade de não estar recebendo os valores que recebia anteriormente. Então, é claro que todos vão sofrer com essa situação e um acordo entre os genitores nessas situações é a melhor solução, né? Algum valor contribui. Eu sempre acho que a via do acordo é a melhor de todas, né? Também, como defensor, já atuei em várias causas de família e sempre o acordo é melhor, porque quando você deixa para o judiciário decidir, é uma decisão que é imposta, né? Então, muitas das vezes, uma parte ali vai se desagradar, né? A via do acordo é a melhor, sem sombra de dúvida nenhuma. E a gente estava falando aqui, né, da questão que você viu poucos casos, né, de execução, enfim, pelas dificuldades práticas, mas tem lá aquela recomendação do CNJ determinando a prisão domiciliar. Domiciliar. Mas, tirando as execuções, enfim, os cumprimentos de sentença nesse sentido, tem algum dado sobre revisional de alimentos? Porque é uma questão também interessante, que eu queria ver como que o judiciário vai se comportar, né? Então, por exemplo, temos ali o interesse da pessoa que recebe alimentos, mas temos interesse também da pessoa que paga ali, principalmente por conta lá do desemprego que está acontecendo, está aumentando nesses tempos de crise, o salário que diminuiu, né? Então, tem alguma decisão assim impactante assim de revisional no sentido do judiciário acolher a tese de quem paga ou de proteger aquela pessoa que recebe, porque, querendo ou não, temos um motivo para... Houve uma desproporção ali no binômio, né? Necessidade, possibilidade. Tem algum dado nesse sentido? Então, Arnaldo, na realidade, assim, decisões de dizer assim, temos várias decisões nesse sentido, a gente ainda não tem. As decisões que temos são no sentido de eventual execução, né, do débito, de determinar a prisão civil do devedor de alimentos em cumprimento domiciliar, né, conforme a recomendação 62 do CNJ, e o que tem se discutido com relação a revisionais é de que, em havendo uma situação de uma revisional buscando a alteração do valor, que se observe que seja para este período e não... E se evite, na verdade, qualquer situação de vou aproveitar a oportunidade do isolamento, do Covid, para diminuir o valor que eu pago para o resto da vida. Tá? Então, por isso que eu chamei a atenção desta decisão dos pais, né, deste acordo dos pais, que é um acordo excepcional, e na própria homologação da transação ali com relação aos alimentos, à guarda, enfim, o juiz deixa muito claro que este acordo vai vigorar durante o período de isolamento. Né? Então, o judiciário tem cuidado muito isso também. Tu disseste que, quando começaste a tua fala agora anterior, que na atuação como defensor público atuou em algumas situações de direito de família e que sempre o acordo é a melhor solução. Nós temos, Arnaldo, muitas decisões com relação à guarda.
dos filhos e ao regime de convivência, que sim. no âmbito do direito de família, ao lado dos alimentos, tem sido um dos grandes pontos de discussão nesse período, né? Por quê? Porque a pandemia, o isolamento, acabou impondo uma série de restrições, restrições de circulação, restrições de convivência entre as pessoas, e isso, obviamente, interferiu diretamente no regime de convivência dos pais com relação aos filhos e dos filhos com relação aos pais. Então, E, não, sim, sim, não, pode falar. é lógico, né, que o que se quer é a manutenção sempre da convivência. Mas numa situação excepcional como essa, é preciso que se analise caso a caso as peculiaridades. No Brasil, nós temos, com relação à guarda, a determinação de que a guarda ela pode ser unilateral ou compartilhada. Ela será unilateral quando, por consenso dos genitores, for definido a guarda unilateral, ou quando um deles disser que não tem interesse no exercício da guarda. Ou ainda, numa terceira hipótese, quando um deles não tiver condições de exercer a guarda, e quando se fala em condições, não são condições financeiras, são condições outras, de inviabilizar o exercício da guarda. Mas, como regra geral, inclusive em casos em que não haja consenso entre os genitores, a guarda ela será compartilhada entre os genitores. E mesmo na guarda compartilhada, na guarda unilateral, nós temos que estabelecer um regime de visitas, tá? Porque essa criança, mesmo na guarda compartilhada, ela precisa ter uma residência base de moradia, ou seja, ela tem que ter uma referência de lar. E o genitor, que é o detentor desta referência de lar, vai ter uma convivência diária com a criança, e o genitor, que não é o detentor do lar da criança, vai ter a visitação. E essas imposições de restrição da pandemia influenciaram diretamente para este genitor que não é o detentor da residência, né? Porque acaba sofrendo ele com a impossibilidade do exercício de visitação. Então, aqui pontualmente, nós temos visto muitas decisões, eu tenho acompanhado muitas decisões com relação a essa situação, e muitos clientes, eu advogo, né, na área, e tenho recebido muitos questionamentos de clientes com decisões, com acordos, enfim, prévios de como está, o que pode ser feito, o que não pode ser feito com relação ao exercício da visitação, né? E eu sempre digo, olha, a melhor solução é a que vocês encontrarem. Se a solução que vocês encontrarem é a manutenção da visitação, perfeito, essa vai ser a melhor. Se vocês definirem que é a suspensão por hora e compensação futuramente, perfeito, é o que se quer. Agora, se não houver um consenso e chegar no judiciário, o judiciário vai analisar e vai dizer, olha, mantém a visitação ou suspende a visitação. Com base no quê? Com base nas provas que se tiver nos autos. Então, muitas vezes não é a melhor decisão. E aí a gente tem visto assim, ó, nós temos algumas decisões que eu já analisei. Nós temos uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foi bem paradigmática, foi lá no início do isolamento, né? De uma mãe que ingressou judicialmente para restringir, para suspender o regime de visitação do pai com relação à filha, sob a alegação de que a filha estava num lar em que havia uma pessoa idosa, que havia pessoas do grupo de risco, e que a visitação, a convivência com o pai, poderia trazer riscos para toda a família, especialmente porque se tratava de uma situação de um piloto de aviões, o pai era piloto de aviões internacional, que havia tido contato com pessoas de outros países, e a mãe queria suspender, durante o período da pandemia, a visitação. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a visitação, mas por um período de 14 dias.
né, por um período de quarentena para este pai, que caso não apresentasse nenhum sintoma da doença, nada, seriam retomadas as visitas. Então, o judiciário ele tem sido bastante criterioso na questão da suspensão ou da manutenção da visitação, levando em conta o caso concreto. Se existirem provas nos autos de que há risco para a criança, ou para o próprio genitor, ou para alguém que tenha convivência direta dentro do núcleo familiar, eu tenho observado que as decisões são pela suspensão da visitação, mas sempre com a recomendação de que suspende-se a visitação presencial, física, mas mantém-se e intensifica-se a visitação, a convivência virtual. Vídeos, inclusive tem decisões que são bem incisivas no sentido de que é dever do genitor fazer vídeos da criança para mandar para o outro, ou o próprio genitor gravar vídeos para que a criança assista, de se fazer ligações pelo WhatsApp, pelo Hangouts Meet, enfim, várias plataformas aí para manutenção da convivência. Né? E o judiciário sempre deixando claro que, tendo em vista que não houve acordo entre os genitores com relação à situação, é que necessita decidir. Né? Aí você vê na prática uma própria tendência do judiciário, né? Os próprios juízes, a gente vê isso na prática, estimulando o acordo, os juízes falando o acordo é a melhor solução. Eu vou dar uma decisão aqui, mas o acordo é a melhor. E quando o judiciário tem que dar uma decisão, cada caso concreto, né? Tu não pode criar uma regra geral. Então, por exemplo, o caso que você citou, nós temos um piloto que teve contato, viajou internacionalmente, teve contatos. Ainda assim, né, naquele caso específico, o judiciário entendeu lá por suspender por 14 dias, que foi o período ali para verificar se ele tinha sintomas ou não. Então, uma decisão, assim, a meu ver, acertada, né? Ponderou o direito dele totalmente. de ver, mas também preservou a criança. Então, nesse ponto, né, tá de parabéns, realmente. Né? E é claro, a gente sabe que às vezes a convivência não é boa, às vezes a relação não é boa, mas havendo acordo é sempre melhor para todo mundo, né? Eu estava vendo uma notícia, assim, claro que não dá para ter um dado ou criar uma regra disso, mas eu vi uma reportagem num site falando de ex-casais, né, que para diminuir os efeitos negativos da quarentena do coronavírus, resolveram dividir o mesmo teto. Olha só que surreal, né? Verdade, verdade. Assim, o cara resolveram unir as quarentenas, né? Unir as quarentenas. Olha que coisa surreal, assim, né? Mas é aquela ideia, né, Arnaldo, de que, na realidade, a decisão consensual dos pais, ela sempre vai ser mais benéfica. Tá? Nós temos, assim, o judiciário, a meu ver, está sendo irreparável, está sendo perfeito nas decisões, porque nós temos observado nessas... Eu venho estudando diariamente, né? Primeiro porque é a minha área de atuação profissional, como advogada e também como professora, tenho recebido muitos questionamentos sobre isso, e a gente está atuando aí, está fazendo gravação de vários podcasts, nós temos curso de prática aí na área civil, em função da pandemia. Então, eu estou direto pesquisando a respeito disso, e tenho observado assim, que nós temos várias decisões possíveis. Nós temos decisões consensuais por manutenção de convivência, exatamente como estava. Nós temos decisões consensuais pela suspensão da convivência. Nós temos decisões consensuais alterando o regime original de convivência, passando a estabelecer que a criança vai ficar, sei lá, uma semana com um dos genitores, ou 15 dias com um dos genitores, uma semana ou 15 dias com o outro, né? Ou seja, passando períodos maiores de convivência com um e com o outro, que não impede a convivência, né? Ao contrário, estimula a convivência e, de certa forma, reduz o risco pelo vai e vem, né? Pelo vem para cá e vai para lá. Então, concentra um período X em um local
depois concentra o período Y no outro local. Então, nós temos decisões nesse sentido também, e muitas delas provenientes de acordos, isso que eu acho muito importante, assim, que na realidade eu acho que a situação da pandemia, ela, claro que tem casos e casos, mas ela viabilizou entre os ex-casais um diálogo maior e uma preocupação maior com relação aos filhos, né? Embora, é claro, que nós também tenhamos situações de genitores que estão se aproveitando da situação para tentar impor restrições desmedidas, desproporcionais, sem qualquer motivação para a convivência. E aí vem a se discutir que essas situações todas aí possam gerar comportamentos de alienação parental, né? Então, na verdade, no âmbito do direito da família, essas questões elas podem incidir em vários pontos aí, a depender sempre da conduta, né, dos genitores, de como ela será. Então, assim como a gente tem situações muito positivas, né, que nem essa que tu menciona, de ex-casais que resolvem unir as quarentenas, né, no mesmo teto para viabilizar a convivência de ambos com os filhos. Nós temos situações de genitores que atuam nessa frente de combate ao coronavírus por serem profissionais da área da saúde, que abrem mão mesmo que na decisão originária de guarda eles fossem os detentores ou da guarda unilateral ou da residência base de moradia, mas que abrem mão desta convivência por saberem que o risco de trazerem a doença para casa é muito grande, então eles abrem mão da convivência temporária em benefício do outro, né? Pela situação excepcional. Então, são decisões que são positivas, mas nós temos também aquelas negativas de genitores que acabam se aproveitando, né, oportunismos, a gente diz, né, do momento para impor limitação exagerada ao exercício do direito de convivência. Né? Não, e às vezes até para alterar a guarda, né? Às vezes o cara vai lá visitar, vai, pega a criança, e na hora de devolver fala, não, muito perigoso, para devolver não, vai ficar aqui em casa. Então, realmente, tem situações, né? Tem o bom senso que imperar, a responsabilidade, e quando não impera isso, né, temos o judiciário para ter que decidir aí e impor uma solução, né? É isso aí, é isso aí. Na verdade, essa pandemia vem atingindo a todos, né? Não, e você vê como é que é um tema interessante, porque tem uns impactos, né, na área de família, na área da Maria da Penha, por exemplo, coisas que estão ligadas à família também, alimentos, por exemplo, a Defensoria Pública aqui do Rio Grande do Sul, ela expediu aí ao núcleo de tutela coletiva uma recomendação para que as faculdades e escolas, enfim, revisem o valor cobrado pelas mensalidades, porque, querendo ou não, a gente vai ter uma diminuição de aulas presenciais, uma diminuição de aulas, então, será que justifica a manutenção daquele valor específico? Então, isso também pode, né, ser usado como argumento para se reduzir pensão, para se aumentar. Né? Então, você vê como é que tudo está interligado. No direito não é assim. E eu acho que as consequências dessa situação, desse momento, elas já começaram a aparecer, claro, agora, mas elas ainda aparecerão para o futuro. Né? No âmbito do direito de família, eu acho que nós, a partir de agora, teremos um aumento considerável nas ações revisionais de alimentos, nas ações de modificação, de alteração de guarda. Né? Eu acho que esse período agora está sendo um período determinante. Eu acho que para que o ser humano se dê conta de N coisas com relação à sua vida, né? Mas as consequências disso, desse período, no âmbito do direito, elas estão acontecendo agora e ainda serão projetadas para o futuro. Né? E a gente está aí no âmbito do CEISC, né, Arnaldo, gravando uma série de podcasts dos efeitos do Covid nas várias relações,
já foram gravados no âmbito do direito penal, estão sendo gravados no âmbito do direito civil, nas questões relativas a contratos, a consumidor, ao processo civil, né? Então, o que a gente ainda tem para encerrar aí com o pessoal, não sei se tu tens ideia de manifestar mais alguma coisa, mas é fazer um convite. Só ressaltar, né, essa experiência pioneira do CEISC, né, o CEISC sempre na vanguarda, né? Então, os professores do CEISC, assim, de parabéns, né, nas suas respectivas áreas, discutindo, enfrentando esse tema que é importante. A gente poderia estar em casa, né, a família, curtindo quarentena ali, tranquilo, mas, né, estamos aí à disposição e sempre tratando de temas importantes, e, é claro, sempre com a iniciativa do CEISC, né, esse curso que dispensa comentários, né? Preocupação com os alunos. Você vê, por exemplo, no nosso curso de penal, a gente tem aí umas 2 aulas com psicóloga para justamente abordar os alunos e falar dessa questão da ansiedade, do adiamento da prova. Então, mostra que é muito mais do que um curso jurídico, né? Isso aí, sem sombra de dúvida. E a gente fica aí deixando o convite para o pessoal para que sigam acompanhando o CEISC em todas as redes sociais, especialmente agora nessa implementação de podcasts aí relacionados à situação do coronavírus, tá? E o CEISC, mais uma vez, como diz o professor Arnaldo, dê parabéns pela iniciativa e acompanhem, porque vão estar acontecendo aí vários outros podcasts com outras áreas aí, chegando para discutir a influência desse período na vida jurídica aí. Tranquilo e sereno? Isso aí, gente. Então, foi um prazer, né? Grande satisfação aí, né? Muito obrigado pelo convite. Agradeço também a professora Maitê pela condução aqui. Sensacional. E, né, como dizem aqui no Sul, sempre que precisarem de mim, só prender o grito. Um prazer, uma satisfação muito grande. Agradecer os ouvintes, né, pela atenção aí na nossa conversa, nesse nosso bate-papo. É isso aí, a gente fica muito feliz. Ainda brincava com a Arnaldo, que eu sempre tive o sonho de ser apresentadora locutora de rádio. Leva jeito. Hoje eu tive a oportunidade aí de conduzir a nossa conversa, né? Então, eu espero que vocês tenham curtido aí a conversa, o nosso papo de hoje aí, que envolve juntando aí o penal com o direito de família. Me despeço de vocês, então, agradecendo pela audiência, espero realmente que tenham curtido, e a gente fica aí à disposição para outras oportunidades, para outras conversas bacanas, que nem foi essa de hoje. Um super beijo para vocês e até a próxima!